pessoal, meu nome é Jonathan Machado. Neste vídeo vou comentar um pouco sobre o sistema e algumas distribuições Linux e como instalar uma distribuição no seu computador. Sistema Linux. Um dos grandes benefícios dos sistemas Linux é ter a possibilidade de reutilizar computadores antigos e com pouco processamento, aparentemente com nenhuma utilidade. Com o nítido desenvolvimento de diversos distros Linux, o nível de processamento computacional exigido para algumas delas vem aumentando proporcionalmente, temos como por exemplo o Ubuntu, o Fedora e o OpenSUSE. Em contrapartida, existem outras distros que são destinadas justamente a exigir pouco recurso computacional, dando condições para instalar um sistema Linux no seu PC Pentium 2 com 128 MB de RAM e 20 GB de disco rígido, por exemplo, com um excelente desempenho. Linux não pega vírus? Realidade ou mito? Esta questão é constantemente comentada na web, e então é mais fácil nos perguntarmos por que ele não pega vírus. E uma das respostas mais simples e compreensíveis é que o Linux é um sistema operacional diferente do Windows. Ele não executa arquivos .exe, .com e .bat, ou seja, o Linux está livre dessas ameaças, por não rodar as executáveis do Windows. Bom pessoal, eu separei aqui 7 distribuições Linux para computadores antigos e com pouco processamento. Vamos começar por a Bold Linux. Bold Linux é uma distribuição baseada no Ubuntu, destinada para computadores com poucos recursos de hardware. O estilo do sistema Bold prevê poucos programas instalados, somente os extremamente necessários. Isto acaba exigindo poucos recursos computacionais e faz com que se torne realmente útil para PCs mais antigos. O mínimo exigido para rodar o Bold Linux é apenas 300 MHz de CPU e 128 MB de RAM e 2,5 GB de disco rígido. Porteus. Porteus é rápido e leve, menor que 300 MB na instalação. É baseado no Slackware Linux. A distribuição começou a partir da comunidade do Slacks Linux. Outra distro leve baseada no Slackware. Possui o kernel atualizado constantemente e com suporte a 32 e 64 bits, com suporte gráfico Razor, Qt e KDE4 para as versões 32 e 64 bits, respectivamente, além do suporte ao LXDE. Pup Linux. Criado em 2003, o Pup Linux é extraordinariamente pequeno, mas muito completo. A distribuição foi desenvolvida do zero, não é baseada em nenhuma outra distribuição. Slacks Linux. Baseado no Slackware, o Slacks é um sistema moderno, portátil, pequeno e rápido, com um excelente design. Apesar de seu pequeno tamanho, o Slacks proporciona uma vasta coleção de software pré-instalado para uso diário, incluindo uma interface gráfica bem organizada e ferramentas de recuperações úteis para administradores de sistema. ZenWalk. Antigo Mini Slack. É uma distribuição Linux para computadores antigos fundada por Jean-Philippe Guillemin. Também é baseada no Slackware, mas cada vez mais se vem distinguindo dele, mas mantendo a compatibilidade com o mesmo. O ZenWalk necessita de apenas 128 MB de memória RAM e de um processador Intel Pentium 3. GNU Linux. A proposta desse projeto era de encaixar em um desktop moderno uma imagem de 30 MB. Surpreendente, assim como o visual profissional é amigável e fácil de navegar, e a ampla variedade de idiomas suportados, neste caso 6. A coleção de software do menu Aplicativos é um verdadeiro tesouro.
Contém um número significativo de aplicativos espremidos em uma imagem de 30 MB. São exatamente 190 no total. E por último, pessoal, Core Linux. É uma das distribuições mais pequenas, que traz consigo as aplicações essenciais para o funcionamento básico do sistema. O Core Linux foi desenvolvido para correr a partir da memória RAM, o que torna essa distribuição bastante rápida. Quem pretender experimentar o Core Linux tem à disposição 3 diferentes cores, ou seja, 3 versões diferentes. Em 8 MB, o Core Linux com CLI. Na versão 12 MB, inclui ambiente gráfico e suporte para ligações à rede. E a terceira versão, com 64 MB, inclui ambiente gráfico e além do suporte para ligação à rede. Por cabo, inclui também suporte para ligação wireless. Em um blog foi colocado que um usuário colocou o Core Linux no VirtualBox e fez sua execução, que teve a inicialização do sistema em apenas 6 segundos, pronto para o uso. VirtualBox. Se alguém quiser instalar alguma dessas distribuições para teste, tem a opção de emular com este programa. O VirtualBox é um programa de virtualização da Oracle, que permite instalar e executar diferentes sistemas operacionais em um único computador sem complicações. Com ele, o usuário pode executar o Linux dentro do Windows, o Windows dentro do Mac, o Mac dentro do Windows e até mesmo todos os sistemas suportados dentro de um. Bom, pessoal, todos que trabalham na área da informática, especialmente os técnicos de informática, sabem a importância em ter as melhores ferramentas para otimizar o seu trabalho. Operações de particionamento de disco, busca por vírus, teste de memória e disco e recuperação de arquivos apagados acidentalmente são alguns exemplos do que o profissional de informática realiza constantemente. Portanto, para enriquecer mais seu trabalho, segue uma lista de 8 distribuições Linux Live que vão auxiliar e aprimorar muito seu trabalho. Bom, pessoal, a primeira distro mostrada no slide, ela serve para lidar com tarefas de particionamento com facilidade, e ela possui uma ampla coleção de ferramentas e sistemas de arquivo, como por exemplo ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, JFS, Linux Web, NTFS, Razors 4, Razors FS e XFS. A segunda distro mostrada no slide, essa ferramenta ela possui uma funcionalidade bem interessante. É possível recuperar todas as senhas dos usuários do sistema Windows. Seu uso é recomendado quando, por exemplo, alguém esqueceu a senha de administrador do sistema. Ele irá craquear e revelar as senhas de todos os usuários do mesmo. Portanto, use essa ferramenta com consciência. Sobre a terceira distro mostrada no slide. Se seu sistema Windows ou Linux tem tido problemas com malwares, então você deve usar o Dr. Web Live CD. O Dr. Web Live CD ele irá limpar o seu computador de arquivos infectados e suspeitos. Ajudará você a copiar informações importantes para um dispositivo removível de armazenamento de dados ou um outro computador. Depois tentar eliminar arquivos infectados. A quarta distro ela é uma ferramenta que possibilita uma cópia de discos rígidos. Basicamente, você pode fazer um backup completo de sua máquina, criando uma imagem com tudo o que existe nela. É uma opção gratuita ao Norton Ghost. Os sistemas de arquivos suportados são ext2, ext3, ext4, Razor FS, Razor 4, XFS, FAT, NTFS e etc. A quinta distro é muito útil para quem tem dois sistemas operacionais instalados no computador e utilizar o GRUB para escolher por qual deles deseja iniciar. Com esse programa você pode atualizar o menu de inicialização para as versões mais recentes ou, quando der algum problema, voltar às configurações originais.
A sexta distro é uma distribuição Linux baseada no Fedora e proporciona um ambiente com várias ferramentas livres para a segurança em rede de computadores. A sétima distro é o System Require CD. É um sistema Linux que roda em um CD-ROM ou um pendrive, projetado para recuperar um sistema de dados após uma falha. Ele também tem como objetivo fornecer uma maneira fácil de realizar tarefas de administração em um computador, como a criação e edição de partições do disco rígido. Ele contém muitos utilitários úteis do sistema GNU Parted e parte-imagem FS-TOS. Tem algumas básicas editores, como o Midnight Commander e ferramentas de rede. E a nossa oitava e última distribuição Linux, ela foi criada na Itália e tem como objetivo auxiliar investigadores policiais, administradores de sistemas ou qualquer pessoa que deseja realizar uma análise forense em seu computador. Seja ele Linux ou Windows, ou seja, permite você descobrir o que houve em determinado incidente computacional, através da análise dos rastros deixados. Além disso, é possível realizar a recuperação de arquivos removidos acidentalmente. Bom, pessoal, agora vamos começar com a parte do vídeo que eu explico sobre a instalação do Linux. Nesse vídeo eu vou estar mostrando sobre a instalação do Ubuntu, que no caso ela é uma das distribuições Linux mais intuitivas e mais usadas aí no caso. Então eu vou estar mostrando ela aí para vocês. Vamos lá. Antes de mais nada, é importante que você faça um backup de todos os seus arquivos importantes do computador. Caso, sei lá, se você tiver fotos aí importantes, tudo mais, é importante que faça esse backup. Porque se tu pretende fazer uma instalação definitiva no computador desse sistema, caso haja possibilidade de falha, e aí de repente na hora de formatar ali na seleção de disco e tudo mais, mais adiante que eu vou estar comentando no processo, pode ocorrer perda de dados, então é importante fazer esse backup aí. Outra coisa que é importante é que você saiba que os softwares serão muito diferentes no Linux. Aí ele é um sistema operacional completamente diferente do Windows. Os aplicativos e tudo mais que roda nele é completamente diferente. E você deve ficar ciente que todo esse processo ele é um pouco demorado. Ok? Vamos lá então. Primeiro passo: faça o download do Linux. O sistema operacional Linux é disponibilizado de forma gratuita em vários tipos de distribuições diferentes, por meio de downloads. O escolhido, no caso, por esse vídeo aqui, que foi o Ubuntu, tem o site aí que eu vou deixar, no caso, na descrição. E aí quando você entrar lá, você vai se deparar com essa tela aqui, com uma imagem que eu coloquei no slide. Escolha a versão 12.04 LTS. O termo LTS significa suporte a longo prazo. Se o seu computador utilizava o Windows XP ou possui menos de 2 GB de RAM, provavelmente era equipado com um processador de 32 bits. Caso você tenha certeza de que o computador tem um processador que suporta 64 bits, faça o download dela. Mas nesse caso aqui eu aconselho a fazer o download da apropriada para o seu computador. Na próxima tela, tem uma mensagem que pedirá a doação voluntária para manter o desenvolvimento do programa. Se você não quiser contribuir, ignora e clique em Not Null. E no caso, você clica depois em Download ali, na parte de baixo, onde está em vermelho ali sublinhado. E aí, feito isso, o download irá iniciar automaticamente. A segunda parte de instalação do Linux consiste em gravar um disco do sistema operacional. Daí tu vai gravar um disco com o programa que tu achar apropriado aí, de repente, se tem algum outro programa diferente desse que eu estou usando aqui no vídeo, que no caso é o ImageBurn como exemplo, é válido, ok? Já quem não tem nenhum programa aí com imagem para gravação de disco, eu recomendo o ImageBurn, aí que eu vou deixar na descrição do vídeo também, ok? Após o programa instalado, você abre ele
e insere um disco virgem no driver do seu computador. Com o programa aberto, você deve clicar nessa primeira opção que está em vermelho, onde eu coloquei o print aqui na tela do slide. Logo após, você clica na pastinha amarela na parte de cima para escolher o arquivo que você acabou de baixar. Em vermelho ali na foto, no caso onde coloquei circulado também. E certifique-se de que a opção verifique não está marcada em azul. E depois clique no desenho da gravação, marcado em verde, para criar o disco. Assim que ele estiver pronto, esse processo demora um pouco, e chegamos a uma parte um pouco mais complicada após isso. Com a imagem gravada no disco, você deve reiniciar o computador, e no caso, essa parte que eu julguei um pouco mais complicada, não é que seja complicada, é só questão de entendimento aqui, que aí depois você pega a manha já. No caso, quando tu reinicia o computador, ele, por vez, sempre abre as opções das BIOS ali. E para te abrir o menu dela, normalmente isso varia de computador para computador, a opção para abrir esse menu. Pode ser tanto no Dell quanto no F1 ou F2, isso aí varia, ou de repente pode ser até uma outra tecla, depende de computador para computador. Abrindo o menu das BIOS, desculpa, na configuração ali, você vai usar as setas do teclado e vai até a opção Boot, que no caso, como eu estou mostrando aqui na tela. Nessa opção Boot, no caso, ele serve para você colocar as opções dos drivers para iniciar em primeiro lugar. No caso, se você está com um HD para iniciar em primeiro, ele vai abrir o HD e já vai rodar o sistema operacional instalado nele e vai iniciar, que é o normal de todas as máquinas. Mas nesse caso aqui a gente quer iniciar o CD primeiro para poder proceder com a instalação. Então, você vai colocar o CD no seu computador, e no caso aqui você vai variar de BIOS para BIOS também essas teclas. Para você colocar em primeiro lugar a CD-ROM ali. Pode ser tanto com a tecla F5 e F6, que aí você sobe e desce ali essa opção. Ou pode ser com a tecla mais e menos. Aí você tem que deixar ela em primeiro lugar ali, no caso no boot. E feito isso, você vai até Exit na aba acima. Na aba Exit, vai abrir algumas opções ali e no caso você vai clicar em Exit e Salve para salvar as mudanças feitas nas BIOS aí no caso e sair do menu das BIOS. Quando sair do menu da BIOS, ele vai provavelmente dar boot no que você colocou como primeira opção, o drive do CD, e vai iniciar a instalação com o CD que você gravou com a imagem do sistema aí do Linux. A primeira tela após carregar essa parte, ele vai te pedir aí para escolher a língua desejada, no caso português do Brasil, que você vai selecionar ali na lista do lado esquerdo, clicando e depois instalar o Ubuntu. A próxima opção é para conectar-se à internet. Caso você esteja usando Wi-Fi, há um ícone no canto superior direito para se conectar. Caso use um cabo à internet, já está funcionando normalmente. Selecione na próxima tela as duas opções baixar atualizações enquanto instala e instalar programa de terceiros, escolha continuar, no caso essa tela aqui. A sexta parte da instalação aí, eu chamei de o clique sem volta. Por quê? Porque nessa parte é o que, como eu falei, que o ideal aí para você fazer um backup do seu computador, se você vai desejar instalar o Windows completamente, sexta parte, o clique sem volta. No caso, eu chamei de o clique sem volta aí nessa parte, porque justamente essa parte da instalação do Linux aí é que você vai estar selecionando, no caso, uma partição para instalar o sistema. E no caso, se você escolher a primeira opção, apagar disco e instalar o Ubuntu,
ele vai apagar geral todos os arquivos aí do HD e vai criar uma partição e vai instalar. E aí também você tem a opção Windows avançado. 7, nessa opção, o XP ou qualquer outro sistema aí, no caso se tu tem aí de repente no teu computador, criar uma outra partição separada e ficar com dois sistemas operacionais no caso. E aí tu vai instalar em uma outra partição o Linux. E aí tu pode tanto ter o Windows ou qualquer outro sistema aí junto com o Linux. Aí essa opção vai ser perguntada toda vez que você iniciar o computador aí qual dos dois sistemas tu quer iniciar, no caso se é o Linux ou o outro que tu tinha antes, correto? Aqui nessa tela ele só pede para te escolher o teclado aí, que no caso tu vai escolher ali Português Brasil, e aí ali tem uma barrinha embaixo para te fazer um teste aí, ou tá digitando alguma coisa, e depois clique em continuar. Aqui nessa tela, basicamente, quando ele pedir, é só para te criar o nome de usuário e senha aí, preencher um cadastro básico aí para o sistema. E aí depois, após isso, clique em avançar. Quando chegar nessa tela, o programa vai fazer a próxima parte automaticamente. No caso, ele vai continuar copiando arquivos aí, terminando de fazer a instalação do sistema. E aí isso pode demorar um pouco, então o negócio é aguardar. Quando ele terminar essa cópia de arquivos, vai abrir uma tela, no caso dizendo que a instalação foi concluída. E você precisa reiniciar o sistema no seu computador, desculpa, para usar a nova instalação. E aí então tu vai clicar em reiniciar agora. E ele vai reiniciar o computador. E feito isso, terminou a instalação. E assim eu termino o vídeo. Aqui com essa explicação aí sobre a instalação do sistema Linux. Bom pessoal, obrigado aí para quem assistiu o vídeo e me desculpe aí por alguns erros talvez de fala aí ou qualquer coisa, mas o intuito aí do vídeo era fazer uma breve explicação aí sobre a instalação do sistema e fazer alguns comentários sobre algumas distribuições Linux. Eu espero que eu tenha de alguma forma contribuído aí, tá bom? Obrigado, pessoal.